Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Amados irmãos e irmãs, vocês todos aqui na Igreja Matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, você também através da Rádio Liberdade FM, do canal no YouTube, reunidos ao redor do altar, reunidos ao redor da palavra e da Eucaristia, nesta primeira sexta-feira do mês mariano, hoje 2 de maio, memória de Santo Atanásio, a Igreja nos convida a meditar a palavra, aquecidos pelo coração de Jesus, que é fornalha ardente de caridade, mas também iluminados pelo testemunho deste grande santo, bispo e doutor da Igreja, o Atanásio, de quem eu falava no começo da Eucaristia. Nesses dias, estamos rezando os 9 dias de oração e sufrágio pela alma do Papa Francisco, e também o nosso coração já se une em oração pelo conclave, que terá abertura aí no dia 7 de maio, e nós nos unimos em oração, pedindo que uma vez mais o Espírito Santo possa, obedientes ao Espírito Santo, para o bem da Igreja. A fim de conta, o conclave não é para eleger simplesmente um governador, um líder de um grupo, mas tem a missão de escolher um sucessor do apóstolo Pedro, que vá conduzir na unidade da fé a Igreja no mundo. Então é preciso que a gente reze muito mesmo, né? E justamente neste dia, a palavra de Deus nos diz 2 características que a nossa vida de Páscoa necessita ter. Primeiro delas, é preciso que a gente obedeça
muito mais a Deus do que aos homens. Nesta leitura bonita dos Atos dos Apóstolos, surge este Gamaliel, e guardem esse nome, porque quando São Paulo apóstolo se converter, ele dirá que ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel foi quem instruiu Paulo apóstolo na fé judaica. E vejam que esse Gamaliel, ele é muito ponderado nas coisas. É um homem sábio. Não sabendo como julgar o movimento cristão que estava começando a surgir, ele opta pela prudência. Olha, a história já nos trouxe outros agitadores, mas quando aqueles que agitavam morriam, as pessoas debandavam. Com esse grupo de gente está sendo meio diferente. Esse tal Jesus morreu, eles continuam firmes nele, apanham por causa dele e não voltam atrás. Não vamos brigar com Deus. Se é coisa do mundo, o tempo apaga. Se é de Deus, ninguém destrói. E mesmo com essa prudência, açoitam os apóstolos, dão ordem que não anunciem. E o que os apóstolos fazem dali? Saem felizes, contentes por terem sofrido injúria e continuam pregando em nome de Jesus à torta e à direita para todo mundo. Por quê? Gamaliel deu a ordem, o sinédrio ordenou, a repressão veio, o açoite veio, mas Jesus, antes de subir ao céu, deu uma ordem: ide e pregai o evangelho. Entre o Cristo que ordena e o mundo que deseja barrar, é preciso que a gente abrace Cristo. O que disse Santo Atanásio? Se o mundo estiver contra Cristo, eu sozinho estarei contra o mundo. É preciso que a gente coloque uma hierarquia de obediência na nossa vida. Haja vista, nós não fomos batizados em nome de nenhuma autoridade desse mundo. Eu, quando batizo uma criança, eu não digo, eu te batizo em nome do Padre Sérgio Lenine Martins. Não, é em nome de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. E essa obediência à fé, essa obediência a Cristo, deve marcar a nossa vida. Sermos de Deus, mesmo nas situações mais adversas. E o que é que vai nos sustentar no testemunho da fé? É justamente a Eucaristia. E nós ouvimos o comecinho do capítulo 6 do Evangelho de João, que é o grande discurso da Eucaristia, o discurso do pão da vida. Só consegue dar testemunho da fé, só consegue levar a fé até o extremo do martírio, na perseverança, na perseguição de cada dia, quem se alimenta nesta mesa, no altar de Deus, e se alimenta não de algo, mas de alguém. A Eucaristia não é uma coisa, é uma pessoa. Isto é meu corpo que será entregue por vós, este é meu sangue derramado por vós. Nós não adoramos um objeto. Nós não comungamos um ideal, nós comungamos o Filho vivo de Deus, nascido de Maria e eternizado no altar na Eucaristia. E é preciso que a nossa vida eucarística nos faça levantar a vida, a voz e a mão contra tudo e todos que desejam atentar contra a nossa fé. E cai como uma luva esse evangelho de hoje ao celebrarmos a memória de Santo Atanásio. No tempo de Santo Atanásio, o arianismo, que negava a divindade de Cristo, dizia, era apenas um homem bom, que depois Deus assumiu, sei lá o quê, negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, Padre, isso é terrível naquela época, né? Minha querida, meu querido. Hoje nós temos algo pior que o arianismo. Nós temos uma praga encruada dentro da igreja
chamada Teologia da Libertação, que é o suco, a sopa envenenada de todas as heresias juntas. Nossa, padre, querem ver? Quantas vezes vocês ouviram o evangelho da multiplicação dos pães? E na hora da homilia, da explicação, o discurso do mal vem sempre disfarçado e diz: olha, o que Jesus fez foi uma partilha, porque cada um também tinha alguma coisa com eles, e aí cada um foi repartindo o que tinha, e deu-se aí o milagre da partilha. O que vem por debaixo disso? Uma pessoa que prega isso, ela está negando que Jesus é Deus, porque ele não tem poder para multiplicar pão. Percebem como é danoso? As heresias, elas adormecem na história da igreja, mas volta e meia elas surgem. Ora, eu olho para Jesus e digo: o Senhor não é Deus, porque o Senhor precisou cutucar o embornal de todo mundo que estava ali para que cada um repartisse o que tem. Não, disse São João que Cristo joga o verde para pegar o maduro, porque ele diz: como faremos para dar de comer para tanta gente? Diz São João, Jesus disse isso para colocar Filipe à prova, porque ele sabia muito bem o que ia fazer. Jesus é Deus, poderia ter transformado toda aquela poeira do deserto em pão. Jesus é Deus, tem poder de fazer brotar oásis no deserto. Deus tem o poder a partir do nada. Deus é criador, ele não é apenas um organizador das coisas. O Filho de Deus, nascido de Maria, tem poder para isso e muito mais. Reduzir o milagre da multiplicação dos pães a uma simples partilha solidária é reduzir Jesus a isso que o povo disse lá. Olha a heresia, versículo 14. Esse é verdadeiramente um profeta. Reduzir Cristo a um profeta. E muita gente hoje na igreja, e não digo só de vocês leigos, freiras, padres, bispos, cardeais. Não, Jesus é um profeta. Não, porque é uma pessoa boa. Olha a verdade. Não é com mentira que se salva o povo. Jesus é Deus e ponto final. Renunciar à divindade de Cristo é renunciar à nossa fé por inteiro. É transformar o Filho de Deus, nascido de Maria, em simplesmente um líder político, um líder social, um distribuidor dos bens desse mundo. Não é. Porque se assim o fosse, nós estaríamos escravos do diabo até hoje. Porque um profeta morrer na cruz não salva ninguém. Um agitador social morrer na cruz não salva ninguém. Eu morrer pendurado na cruz não salvo nem a mim mesmo. O Filho de Deus, sim. Recusar a divindade de Cristo é recusar o Cristo por inteiro e a nossa fé por inteira. Nós não seguimos apenas um homem bom. Nós não seguimos um líder de uma ONG. Nós não seguimos um filósofo, um ideólogo. Nós seguimos o Filho de Deus que por obra do Espírito Santo se fez homem no ventre de Maria. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então percebem como que o mal da heresia, para ir eliminando a fé das pessoas, e eliminando a fé devagarinho de que Cristo é Deus, que importância tem a Eucaristia? Vejam, hoje, esses livrinhos de catequese que a gente usa, essa gente progressista da igreja diz que o catecismo de São Pio X
era muito ruim porque não sei o quê. Era o melhor que tinha e eu conservo ele até hoje, que foi o que eu usei. Em pergunta e resposta. Quem é Deus? Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é hóstia consagrada? É o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você vai numa sala de catequese, em muitos lugares, o livrinho da catequese já vem tão contaminado por ideologia, que você ensina para uma criança que a Eucaristia é o pão da vida, é o pão da igualdade, o pão da fraternidade, o pão que te ensina a ser melhor, mas não diz para uma criança que é Deus. A Eucaristia é Deus. E eu dou minha cara a tapa. À medida que cai a consciência eucarística, diminui a vida da comunidade. Diminui. Diminui até o compromisso com a igreja. Veja essas senhorinhas, que até hoje pode estar chovendo pedra. Elas pegam o guarda-chuvinha e vêm andando para a missa de domingo. Pega essas senhorinhas e senhorzinhos que pode estar mancando de dor. O dia que tem que vir limpar frango na igreja, vem. Sabe por quê? Porque tiveram catequese bem feita. Na época deles, foi dito que dentro da igreja existe um pão que não existe em outro lugar no mundo. Quando eu reduzo a Eucaristia apenas a um pão bom que me ajuda a ser bom, eu rebaixo o corpo de Cristo ao pão do café da manhã lá de casa. Ora, se eu não creio que debaixo da aparência de pão é Deus vivo e verdadeiro, por que eu vou sair da minha casa debaixo de chuva? Em casa eu também tenho pão. Para que é que eu vou ajudar a igreja? É uma padaria que dá um pãozinho lá, onde a gente come e fica feliz? Não. Se nós queremos recuperar uma igreja viva, participativa, de gente que saiba o que é ser cristão, comecemos por colocar ordem na nossa catequese e na nossa fé. Quem é a Eucaristia? Não é apenas o pão da igualdade. A Eucaristia é Deus, como me disse uma criança uma vez. A Eucaristia é Deus, vivo e ao vivo. A Eucaristia é Cristo. O mesmo Jesus que nasceu de Maria, que realizou milagres na Galileia, que morreu na cruz e ressuscitou, é esse mesmíssimo Jesus que em cada altar, que em cada sacrário, permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que a Eucaristia, bem celebrada, bem comungada, bem adorada, bem compreendida, nos dê a graça de enxergar a presença de Cristo também nas outras coisas, como fez Santo André. Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Somente quem se alimenta de Cristo é capaz de enxergar o milagre nas pequenas coisas de cada dia. Santo André não se anima porque viu uma montanha de pães. Santo André se anima porque havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Iluminados pela Eucaristia, nós somos chamados a descobrir a grandeza de Deus nas coisas mais pequenas de cada dia, inclusive numa hóstia consagrada, que cabe na palma da nossa mão, mas na palma da nossa mão nós recebemos todos os dias aquele que sustenta o universo nas suas próprias mãos. Que Maria, Mãe da Eucaristia, nos ajude a viver a nossa fé e a combater o bom combate contra toda e qualquer heresia que se levante contra o tesouro da fé da igreja,
una, santa, católica e apostólica. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.